Olá pessoal, aqui é o Carlos Martins para mais um Giro de Mercado em 5 minutos. Dessa vez para o dia 11 de setembro, fatídico, de 2012, com os fechamentos do dia 10. O que a gente pode ver aqui no Ibovespa é uma formação de uma figura chamada estrela cadente, né? Quando você tem um corpinho aqui real pequeno, acompanhado de uma sombra muito grande aqui, uma sombra superior muito grande, né? Com uma máxima muito alta. Tá? Essa figura aqui chama estrela cadente. Não, o Ibovespa ele sempre abre muito perto do fechamento anterior, o índice, né, ao contrário do futuro que abre com um gap, o índice sempre abre muito perto do fechamento anterior e em poucos minutos ele sobe e vai lá para o preço de abertura real, né, que é o que está abrindo as ações com gap e tal. Então ele acaba criando essa figura aqui de estrela cadente. Se essas figuras aparecessem dentro de uma ação, você fala assim, a vaca está indo para o brejo, porque é uma figura terrível de baixa, né? Agora você pega, por exemplo, aqui o gráfico da Petrobras, daqui a pouco a gente vai voltar nela, onde você pega uma abertura lá em cima e um fechamento mais para baixo, né? Então essa figura aqui, ó, que a gente está vendo aqui, é uma figura mais condizente com o que está acontecendo e não uma estrela cadente, como a gente está vendo aqui no índice, tá? De qualquer forma, nenhuma das figuras é bonita, né? Mas a gente ainda não tem sinais de que isso daqui precede uma baixa terrível, tá? O que acontece é que o índice Bovespa ele tem a particularidade de ele abre sempre muito próximo do fechamento anterior, em poucos minutos ele atinge o preço que está rolando no mercado lá da abertura de todos os papéis, e aí depois, no caso de hoje, né, o dia caiu o dia todo, ele volta para a mínima, mas a figura que ele quis fazer, né, dentro do gráfico foi de quase uma nuvem negra, né, um dark cloud cover ou uma tempestade à vista. Tem vários nomes para a mesma figura, que é o oposto do piercing line, tá? Mas também acontece depois de tendências de alta, né, então numa tendência de baixa com um repique. Então é uma figurinha meio disforme aí que está traduzindo muito bem o que a gente vem sentindo no Ibovespa, né? Ninguém está com um sentimento de certeza que está na hora de comprar, né? As pessoas elas querem muito comprar, a gente percebe que todo mundo está querendo muito comprar, mas ninguém tem certeza. Qualquer movimento que dá uma rateada no mercado aí, o pessoal sai vendendo que nem doido, né? Não posso falar nada que eu mesmo fui que vendendo o dia inteiro o Ibovespa futuro, então a gente sai vendendo que nem doido e o mercado cai, né? Ninguém está com cabeça de compra, tá? Então, mas os papéis eles não estão com sinais feios, com figuras feias, mas não com preços feios. Eu vou agora para o OGX que a gente vai ver muito bem isso que eu estou falando. Ó. Lembra da nossa linha inclinada do Fibonacci Fan? Né? Muito legal porque ela vai seguindo o preço aqui. Ó. Ele não consegue perder, certo? É uma blue chip. O legal da OGX é que como ela é uma empresa ainda... Ela começou esse ano a produzir, né? Mas ela ainda não é uma empresa totalmente operacional, tá? Ela ainda não tem os fundamentos dela bem delimitados, é uma ação que funciona muito em cima de análise técnica gráfica, né? O pessoal se apoia muito em cima de gráfico nela, então ela acaba respeitando muito mais os gráficos do que as outras blue chips, tá? É óbvio que ela tem uma negociação também muito grande, mas ela acaba respeitando os gráficos muito mais que as outras blue chips. E a gente percebe nela realmente que não tem ainda a força vendedora necessária para perder esse ímpeto de compra que apareceu, tá? Então ela veio testar aqui o suporte, mas ela não tem força para perder, né? Para cair aqui para baixo disso. E agora já estando perto dos 6,27, né? Que é essa resistência aqui, que para agora é resistência, mas é suporte, tá em cima, né? 6,25 está exatamente em cima. Ela perdendo isso daqui, ela pode voltar a testar o 5,91, seria tipo uma queda para ela, mas num preço que ela já estava testando alguns dias atrás, né? Então, graficamente seria um sinal que ela vai testar um novo suporte, mas que é o mesmo suporte que ela já testou, tá? Então não tem um sinal de queda grande, tá? Da mesma forma que a gente viu lá no Ibovespa um sinal de baixa, mas que há observações a serem analisadas, né? Aqui na OGX a gente não tem um sinal de alta, mas é nítido, bem nítido, que a venda não está engatada de forma forte. O pessoal está muito receoso em sair vendendo a ORX e as outras blue chips. Bom, a Vale teve
o fato pontual dela aí com a China, né? Os caras estarem estimulando a economia lá, e o pessoal achar que a Vale vai começar a vender mais minério aqui para eles. Então ela subiu na sexta-feira, que foi feriado aqui no Brasil, né? Ela subiu nas ADRs lá em Nova York, e aí ela já abriu num mega gap, né? Então a diferença daqui, do fechamento da quinta-feira até a abertura dessa segunda-feira, 5,58%, foi muito próximo do que ela subiu na sexta-feira lá na Bolsa de Nova York. Tá? Então tem um pregão aqui que a gente perdeu, né? Porque ela não negociou por causa do feriado, então ela já abriu lá em cima. Tá? Quem estava comprado aqui de trás, né, quando viu ela lá em cima, meteu a venda mesmo, sem dúvida. Então era esperado que esse movimento acontecesse e que isso aqui puxasse o índice para uma venda day trade, né, na abertura do pregão. Tá? Esse era um movimento que era esperado. O que foi legal é que eu não esperava que ela abrisse com um gap exatamente de 6%. Para mim ela podia vir em volta da linha do Fibonacci Fan aqui, né, porque eu não estava entendendo que ia ter tanta força assim compradora em cima dela. E teve, né? Então mesmo com esse movimento intraday de venda, tá, para realização de lucro do pessoal que estava comprado aqui, ela ainda ficou acima da linha do Fibonacci Fan, o que é um bom sinal. Tá? Então ela tem um suporte, agora que óbvio vai descendo, não é o suporte ideal, né? Porque o suporte que vai descendo, o papel pode ir caindo, o suporte vai caindo junto, daqui a pouco ela está de volta nos 34 e sem muito esforço. Tá? De qualquer forma, é óbvio que ela deixa um gap para trás aí no 34,12 para ser fechado, um gap enorme, que pode ser que ela feche e tal, mas é um bom sinal ela ter se mantido com um volume enorme acima da linha do Fibonacci Fan. Mesma linha que já foi rompida para cima, testou a outra linha do Fibonacci Fan e perdeu de novo, né? Então vamos ver dessa vez o que ela faz. Tá? Lembra que ela tem o espaço vazio para andar aqui, ó, esse espaço entre linhas. Ela pode ficar andando nesse espaço alguns dias, né? Ela não precisa vir direto testando suporte ou testando resistência. Ela tem um belo espaço. Essas duas linhas aqui são linhas mais fracas, tá? As linhas principais são a preta e as azuis, tá? Essa e essa aqui de cima. Essas linhas aqui, azul mais claro, são em tese linhas mais fracas. Isso não quer dizer que elas não são respeitadas, né? Elas são normalmente respeitadas em Fibonacci Fan, mas nas horizontais são mais respeitadas as azuis mesmo. E a gente tem agora esse cruzamento aqui, que é um ponto que pode ser tocado, tá? O 34,85 é um ponto que pode ser tocado, porque é um cruzamento de linha inclinada com linha horizontal, que é um ponto forte. E temos aqui na frente também, até o dia 21 de setembro, mais um ponto também para ser tocado, que é o 36,36, que foi um ponto que a gente já usou lá no passado. Tá? Então a Vale, ela mesmo com essa venda pesada no intraday, né, o sinal dela do diário tá mais otimista do que estava na semana passada. Tá? É duro você dar um sinal de compra com uma barra vermelha desse jeito, né? Quer dizer que existem muitas pessoas apostando na alta e uma cacetada de gente também apostando na baixa. Petrobras, movimento muito semelhante, tá? Não chega a ser uma nuvem negra, né? Um dark cloud cover. Esses movimentos, tanto que a Petrobras como a Vale fez, tá? Isso não chega a ser uma figura bem nítida de candlestick. Vai ser uma figura bem nítida de candlestick se a gente tiver um candle aqui nesse dia 11 de setembro, bem mais baixo, na altura do corpo real aqui da quinta-feira passada, do dia 6. Né? Se a gente tiver um candle nessa altura aqui, a gente configura isso aqui como uma estrela de baixa, o que eu chamo também, ignorando as sombras, de bebê abandonado. Tá? O bebê abandonado clássico incluindo as sombras, o gap, né? Mas dá para você fazer ali um bebê abandonado ajustado, que é o que eu uso no candlestick 3 em 1, que você ignora as sombras e usa só o corpo real. Então é possível que, se ele fizer isso, a gente vai ter aí sim uma movimentação de baixa bem mais nítida para a Petrobras, e possivelmente também com o rompimento da linha de tendência lá da OGX e provavelmente até da Vale, né, com o Ibovespa também cedendo um pouco. Se isso acontecer, é óbvio que a gente arma uma nova sinalização para os testes nos próximos suportes. Mas do jeito que está aqui, o que me parece é que essas figuras estão no meio do caminho. Tá? Então essas figuras precisam de mais um dia para dar alguma sinalização. Mas é muito provável que novas mínimas em relação a essa segunda-feira, né, que na terça-feira, quarta, quinta, a gente tenha mínimas
mais baixas e máximas mais altas do que isso, que tem uma certa volatilidade nesses preços, tá? Pelo próprio tipo de negociação, né? Com muita gente apostando no médio prazo e muita gente apostando no curto prazo junto. Quando juntam os dois caras na mesma negociação, a gente tem volatilidade. E para encerrar, tem o Dow Jones aqui que deu uma corrigida dentro do espaço vazio dele aqui. Ele tinha uma resistência muito forte do 13.300, tá? Ele deu 0,4 para baixo, está do lado de cima do triângulo, um triângulo que já está enfraquecido porque foi rompido duas vezes sem muita exatidão, tá? Mas de qualquer forma ele está aí do lado de cima. E a gente tem, se rompeu 13.300 pontos, a gente tem lá o 13.550 como o 13.530 também como a linha do Fibonacci aqui, né, acima de 13.500 como um primeiro alvo. Então é importante a gente prestar atenção o que o Dow Jones vai fazer. Até 13.180 ele pode voltar no movimento normal que não muda absolutamente nada nas nossas vidas, tá? Mas se ele cair para baixo disso, óbvio que o 13.300 vai ficar ainda mais forte, como resistência mais difícil de ser ultrapassado. E se ele conseguir ultrapassar o 13.300, a gente deve ver um movimento otimista que pode se alastrar, inclusive, para o Brasil. Obrigado muito pela presença de todos e até o próximo Giro de Mercado em 5 minutos.